Se a sua tradição é maior que a palavra de Deus, sua adoração é uma farsa. E essa é uma afirmação forte, dita por Jesus aos mestres da lei, aos fariseus, e que eu repito a você porque ela é importante para a nossa reflexão de hoje. Se a sua tradição é maior do que a palavra de Deus, a sua adoração é uma farsa. Jesus não faz questão de medir as palavras, de medir o público com a preocupação de não ofender ninguém, não. Esse é um assunto importante o suficiente para que Jesus diga essas palavras duras, ásperas, sem preocupação de quem poderia se sentir ofendido, porque é algo fundamental, que os seus discípulos precisavam entender, que as pessoas ao redor, aquela multidão ali que o cercavam, precisava entender. Por isso, eu chamo você para essa reflexão. Reflexão essa que eu sei que a verdade é que a maior parte da igreja evangélica talvez não esteja pronta ou disposta para fazê-la. Mas Jesus nos convida a refletirmos seriamente sobre essa questão, sobre o perigo de que a nossa tradição se sobreponha à verdade da palavra de Deus e que, quando isso acontece, a nossa adoração acaba se transformando numa farsa. Por isso, isso é algo inaceitável e que nós devemos estar sempre atentos a esse risco. Porque ele está muito mais presente, ele é muito mais real do que talvez eu e você estejamos dispostos a perceber ou dispostos a assumir. Hoje, a nossa leitura nos levou para o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Encorajo você a que faça a leitura de todo o capítulo, como nós temos feito nesses dias. A proposta é essa, que você leia todo o seu Novo Testamento ao longo desse ano. Então, leia todo o capítulo. Mas para essa reflexão aqui, eu quero focar no que acontece do verso 1 ao verso de número 20, desse capítulo 15 do Evangelho de Mateus. O capítulo começa com o seguinte relato. Alguns fariseus, mestres da lei, chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não obedecem à tradição dos líderes religiosos? Que tradição é essa que eles estão mencionando aqui? Havia uma tradição dos mestres da lei, dos líderes religiosos, de lavarem as mãos antes das refeições. Não por uma questão de higiene, mas por uma tradição religiosa, por uma tradição que entendia que ao lavar as mãos antes das refeições, esses líderes religiosos estavam então prevenindo que a contaminação das suas mãos pudesse trazer contaminação religiosa para esses líderes. Então, ao comer com as mãos sujas, ao comer sem lavar as mãos, eles estariam se contaminando por pegarem com as mãos sujas no alimento e isso traria alguma contaminação para eles. Mas eu insisto, aqui a preocupação não é sobre contaminação de bactérias que pudessem ter nas mãos, mas era uma contaminação espiritual, uma contaminação religiosa, cerimonial. E esse é o questionamento. Olha, nós estamos vendo aqui, seus discípulos estão comendo, mas eles não fizeram essa lavagem cerimonial das mãos. Por que eles não obedecem? Por que eles não respeitam essa cerimônia de lavar as mãos antes de comer? E aí Jesus faz então um outro questionamento, devolve com um questionamento. Peraí, mas e vocês? Vocês, com as suas tradições, vocês desobedecem o mandamento de Deus. Por que vocês fazem isso? E Jesus não só devolve o questionamento, mas ele dá um exemplo claro de como os fariseus, de como aqueles mestres da lei, diziam respeitar a lei, mas na verdade colocavam a sua tradição acima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que vocês devem honrar pai e mãe. A palavra de Deus ensina claramente que quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Mas vocês colocaram a tradição de vocês acima da palavra de Deus e vocês têm ensinado as pessoas que elas podem dizer para os pais: ó, pai, sinto muito, mas eu não vou poder cuidar de você agora na velhice, porque o dinheiro que eu teria para cuidar de você, eu prometi ofertar a Deus, entregar a Deus como oferta ao Senhor. Então eu não posso pegar esse dinheiro e cuidar de você agora na velhice. Vocês estão colocando, e aí Jesus diz, com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos.
Percebe o que Jesus está dizendo aqui? Os fariseus estão questionando, seus discípulos não lavam as mãos, que absurdo, eles não estão respeitando a tradição dos mestres, a tradição dos líderes religiosos. E Jesus devolve isso para eles, olha, que hipocrisia é essa? Vocês estão preocupados se eles estão lavando a mão antes de comer? Vocês dizem ensinar a lei, mas colocam a tradição de vocês acima da própria lei. Quando vocês dizem para as pessoas, não, se você não precisa necessariamente cuidar do seu pai, se você disser que o dinheiro que você teria para cuidar dele, você prometeu entregar para Deus. De onde é que vocês tiraram isso? Isso não está na lei, isso não foi dado por Deus. Isso não faz parte do ensino do Senhor. Vocês criaram uma tradição humana, inventaram aí da cabeça de vocês vozes das suas... fonte, vozes da sua cabeça, vocês criaram essa tradição, instituíram essa tradição, colocaram a tradição acima da palavra, e estão ensinando isso para as pessoas. Isso é hipocrisia, e é por isso que a adoração de vocês é uma farsa. Isaías estava certo quando disse, profetizando sobre vocês, disse que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso que a adoração de vocês é uma farsa. Vocês ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Vocês estão preocupados que os meus discípulos estão se contaminando porque não lavaram cerimonialmente as mãos antes de comerem? O que contamina o corpo não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. É o que Jesus então vai dizer. Alguns ficam sem entender, eles ficam confusos, tanto que depois, mais à frente, vão perguntar para Jesus, Jesus, explica pra gente que conversa é essa de que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E aí Jesus vai dizer, olha, não é possível, vocês não entenderam isso ainda? Do coração que vem os pensamentos maus, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias, são essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não é o que vai contaminar vocês. É assim que Jesus explica depois para os seus discípulos, mas o foco não está aqui, não para essa nossa reflexão. Deixa eu voltar então lá no raciocínio. Os discípulos então questionam para Jesus, Jesus, o senhor sabe que o senhor ofendeu, né, os fariseus com isso que o senhor acabou de dizer. E Jesus insiste na sua seriedade, na sua ênfase, dizendo mais uma vez, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles, não importa o que eles pensam, porque eles não vêm de Deus, eles não estão em Deus, não foi meu Pai que os plantou, eu não me importo com o que eles pensam, não me importo que eles estejam ofendidos, que eles estejam chateados com o que eu disse, eles são guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa vala. Eles são cegos tentando conduzir um povo cego. E tá todo mundo caindo na vala. Eu não vou me calar, eu não vou deixar de falar, porque eles são hipócritas, eles são falsos. A adoração deles é uma farsa e isso precisa ser dito. Jesus leva muito a sério o fato de que esses mestres da lei, esses falsos mestres da lei, estão criando uma falsa religiosidade, colocando a tradição humana, invenções humanas acima da palavra de Deus e conduzindo cegos para o abismo, porque eles também são cegos. E Jesus, sem nenhum compromisso com o ego daqueles mestres da lei, diz de frente com eles, diz na cara daqueles homens que eles estavam errados, que a adoração deles era uma farsa, que eles eram falsos mestres, sem se preocupar em desagradar, porque aquilo era importante demais para simplesmente ser educado a ponto de não tratar o mal que eles estavam causando. O melhor que Jesus fazia pelos seus ouvintes era dizer com todas as letras o problema que havia naquela religiosidade falsa dos mestres da lei. Porque eles colocavam tradição humana, pensamentos humanos, acima da palavra de Deus. E esse é um risco, irmão, que eu e você não podemos correr. É sério demais para ignorarmos, é relevante demais para fazer de conta que isso não nos atinge. Jesus certamente não ligou para isso e eu e você precisamos estar atentos em todo o tempo. Porque se a sua tradição se tornar maior que a palavra de Deus, a sua adoração naturalmente se transformará numa farsa. E eu sei que você não deseja isso. Você não quer viver uma farsa e você não quer propagar uma farsa. Então esteja atento. Atento para que a sua tradição não se sobreponha à palavra. E talvez você está me ouvindo e você está pensando, pastor, mas que é isso?
eu sou batista, ou eu sou de uma tradição histórica, eu sou evangélico, eu sou de Jesus e claramente a palavra de Deus é a coisa mais importante da minha vida, nunca nenhuma tradição humana estará acima da palavra na minha vida. Será, irmão? Será mesmo? Será que você tem notado com atenção ao seu redor? E será que realmente esse seu ambiente religioso sairia a salvo de uma análise mais minuciosa, mais criteriosa, mais cuidadosa? Será mesmo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu já ouvi afirmações extremamente perigosas, extremamente... eu vou ficar com perigosas, vou ficar com essa palavra, extremamente perigosas e que deveriam nos deixar atentos, deveriam nos deixar preocupados. Eu já ouvi frases como, antes de crente, eu sou batista. Talvez a pessoa não tenha parado para pensar na magnitude do que ela está dizendo, mas que frase horrível de ser dita. É claro que nenhum de nós deveria carregar alguma bandeira antes de crente. Não, nós deveríamos entender que a nossa identidade como cristãos deve ser a nossa principal identificação, nossa fonte para as nossas doutrinas, para a nossa teologia, tem que ser a palavra de Deus, os ensinos de Cristo. Essa é a nossa fundação e não a nossa tradição, independente de qual seja, nunca poderá se sobrepor à palavra de Deus. Toda e qualquer tradição só tem valor, só tem respaldo quando ela é fundamentada na palavra de Deus. Não existe problema na tradição, não existe problema em respeitarmos e valorizarmos tradições, desde que as nossas tradições estejam ancoradas na palavra de Deus, de que elas surjam da palavra de Deus. Uma tradição, ela é sim muito bem-vinda, ela é válida, desde que ela esteja claramente pautada, sustentada pelas escrituras, e não simplesmente porque um dia alguém inventou aquilo e foi legal, e achou legal, e outros foram fazendo e fazendo e fazendo, até que tenha se transformado em algo quase que canonizado, sem que haja base nas escrituras. A maioria das vezes que alguém abre a boca para dizer se uma igreja não tem isso ou aquilo, não é uma igreja séria. Olha, na maioria das vezes que eu ouvi essa frase, que eu ouvi essa expressão, o item mencionado não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Se uma igreja não canta o cantor cristão, não canta a harpa cristã, não pode ser uma igreja séria. Irmão, onde é que você encontrou isso na sua Bíblia? Aonde que você encontrou isso na sua escritura? Então, os discípulos não foram cristãos sérios, porque os discípulos não cantaram a harpa, não cantaram o cantor cristão. Então, uma igreja que não canta a harpa, que não canta o cantor, não é uma igreja séria. Tem problema com o cantor? É claro que não. Tem problema com a harpa? É claro que não. Hinos escritos com cuidado, com fidelidade bíblica, que devem ser cantados, que devem ser valorizados, que devem ser utilizados nos nossos cultos. É claro que devem. Mas quando você diz isso e cria essa tradição e cria essa regra de que uma igreja que não canta o inário não é uma igreja séria, você criou algo que é pensamento humano, tradição humana, colocou isso acima da palavra de Deus para dizer que as outras igrejas que não seguem a sua tradição não são igrejas. Ou quando você diz que a igreja que não tem uma atividade tal, uma programação tal, não pode ser uma igreja séria. É mesmo. Onde é que você encontrou isso nas escrituras? Percebe como muitas vezes esse risco de colocarmos pensamentos humanos, ideias humanas, tradições humanas acima da palavra está muito mais próximo de nós do que às vezes percebemos. Com isso, eu não quero te convidar para rasgarmos todas as tradições. Não, eu sou de uma igreja tradicional, sou pastor de uma igreja tradicional e nós valorizamos a tradição, a nossa história cristã e a tradição cristã ao longo dos séculos. Temos que conhecer, temos que valorizar e temos que saber aproveitar daquilo que a nossa tradição tem de bom para nos conduzir nessa jornada de fé. Mas é muito importante que nunca coloquemos qualquer tradição que seja meramente humana, meramente ideia humana, criação humana, acima
daquilo que a palavra de Deus nos aponta. Porque esse é o caminho da derrota, é o caminho da destruição, é o caminho da farsa que se pretende adoração. E esse é um caminho que eu tenho certeza que você e nenhum cristão deveria querer trilhar. Valorizemos as tradições, valorizemos a nossa história cristã, mas tenhamos sempre um olhar atento, cuidadoso, para não corrermos o risco que tantos religiosos ao longo da história correram e caíram nesses pecados de forma tão despercebida, porque se apegaram mais às suas ideias, às suas vontades humanas, do que à palavra de Deus. Que Deus nos guie em sabedoria, nos ensine a ancorar sim as nossas tradições na palavra de Deus e a construirmos tradições saudáveis, valiosas, necessárias para o cultivo de uma igreja saudável, mas sem nunca nos perdermos nas nossas ideias e preferências humanas. Que Deus nos abençoe, nos guie no entendimento da sua palavra, da sua verdade. Clica aqui na setinha, manda essa reflexão para um amigo, para um familiar que possa ser abençoado por ela. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, sendo edificados pelo nosso Senhor, e a cada dia uma nova leitura, a cada leitura uma nova reflexão. Te encontro aqui. Até!